E passo a palavra à nossa representante da SB Micro, professora Liner Ailon, nos dá a honra da palavra aí. Por favor, Liner. Que honra. Boa tarde a todos. É bom ver os amigos aqui, né? A gente tem muitos amigos aqui de empresa, da academia, terceiro setor, pessoas que acreditam na microeletrônica, nos semicondutores. Isso é muito bom. E para você que ainda não conhece muito dessa área, seja muito bem-vindo, porque eu diria que você hoje faz uso de pelo menos 7 circuitos integrados na sua história, na sua vida, por baixo. Um número mínimo, assim como as etiquetas da sua roupa, você tem muitos chips na sua história, na máquina de lavar, no interfone, nos carros, nas coisas de mais alta tecnologia. Hoje a gente tem os chips em vários lugares, né? Então, assim, a nuvem, gente, é feita de chips. Deixa eu dar uma explicação básica, que as pessoas falam, está tudo na nuvem. A nuvem é hardware. A gente precisa armazenar em algum lugar, e isso é chip, né? Então, é muito importante a gente desmistificar, porque muitas vezes a gente fala de tecnologias, fala de inteligência artificial, mas a gente está esquecendo que tudo isso precisa de hardware, né? É necessário. Eu vou tentar ser positiva aqui na minha apresentação, vou falar desses desafios e perspectivas. O secretário vai me dar a honra de me assessorar aqui na... Né, Gadelha? Nós estamos bem aqui, né? Então, vamos lá. Não é toda hora que a gente tem um secretário fazendo, né, às vezes, para a gente. Bom, a gente viu um pouco do mercado global aí, não preciso nem dizer isso, mas na pandemia ficou bem claro para todo mundo que faltou chip. Então, a gente teve um impacto não só na parte de carros, automóveis, como na parte de eletrodomésticos. Então, todo mundo foi muito impactado por uma crise de chips que aconteceu na pandemia, e as razões aí a gente não vai discutir agora, mas ficou claro, né, esse mercado, essa importância para a gente. E uma das coisas que eu queria colocar é que o Brasil ele tem laboratórios únicos no Hemisfério Sul, de pesquisa, de produção de chips. Isso é uma coisa que coloca a gente num contexto um pouco diferenciado dos demais países do Hemisfério Sul. Uma coisa importante de dizer é que a gente faz microeletrônica nesse país há mais de 50 anos. Nós fizemos nosso primeiro chip em 1971. Né? Então, é interessante a gente olhar para esse número, olhar para essa idade. A gente tem aí 53 anos de uma academia funcionando, pesquisando, resistindo, sobrevivente, tá, Gadelha? Então, não foi, né, um projeto perdido, porque a gente tem ainda no país essa soberania do conhecimento, e eu quero focar e falar nisso aí para vocês, olhar para essa questão como um viés, um recorte, essa parte de talentos de uma academia que produz conhecimento, que está bem engajada no mundo, e eu quero dar esse viés aqui para vocês. O faturamento, né, estimado do setor foi de 1 bi, fiquei com medo de estar errado, mas é 1 bi. O Murilo vai falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. E é uma questão de soberania nacional. Se a gente não produzir, não dominar, não souber fazer, a gente tem poucas oportunidades. Bom, então, vou focar um pouquinho nessa parte de recursos humanos, com capacitação técnica, mas com perfil empreendedor. Tá? Eu acredito muito nessa fórmula aí para impulsionar o crescimento da indústria. Aquela pessoa que não só vai saber fazer chips, mas como vai saber fazer a gestão e como vai saber buscar o mercado para a gente. Bom, a empregabilidade hoje, né, do setor está em torno de 2.500 profissionais, mas tem uma demanda altíssima para a formação, porque a gente perdeu muitos profissionais, a gente perde muito, eu não sei se essa palavra é um pouco pesada, mas a gente forma tantas pessoas boas, a gente tem uma academia tão forte, formando mão de obra tão boa, tão excelente, e eu não estou falando só dos grandes eixos. Hoje a microeletrônica ela está nas 5 regiões geográficas do país. Nós temos microeletrônica nas 5 regiões, formando pessoas que ganham prêmios mundiais, que têm parcerias internacionais. Então, isso é muito importante da gente colocar aqui. Então, apesar da demanda altíssima, a gente tem condições no país e a gente tem formado pessoas nas 5 regiões geográficas. Os salários das pessoas que trabalham em microeletrônica e semicondutores são sempre maiores do setor, na indústria. Né? Existe essa fuga, eu já comentei aqui, e a gente
então, entende que nós sabemos fazer microeletrônica, porque os nossos profissionais, os profissionais são assediados no mercado e os nossos pesquisadores ganham prêmios. Ganham prêmios, têm cooperações internacionais, têm artigos científicos, têm trabalhos com empresas, então isso mostra que a gente tem um viés aí muito positivo. Bom, eu vou focar um pouquinho só no exemplo de Taiwan. E o Taiwan, em 2011, resolveu falar o seguinte: bom, todos nós vamos fazer um grande projeto de semicondutores. E de 2011 a 2015, eles investiram 300 milhões de dólares num ciclo muito interessante de crescimento, numa semente muito interessante para o país. Pode mudar. Que é investir na formação de pessoas. Então, esse ciclo pesquisador que forma pós-doutor, doutor e mestrandos é um trabalho científico muito forte e alinhado sempre com as demandas da empresa. Pode mudar. Então, um ciclo de 4 anos formou 8.600 alunos de pós-graduação, 4.000 trabalhos de pesquisa, 644 patentes, isso é um número interessante. 16 startups saíram desse projeto em Taiwan, 576 transferências de tecnologia para empresas e 462 empreendimentos entre indústria e academia. Então, esse ciclo, pode mudar, ele mostra essa aproximação da academia com a empresa. Então, a gente tem pessoas que sabem fazer, pessoas que estão pesquisando, que estão avançando o estado da arte, que estão produzindo conhecimento, mas estão produzindo conhecimento no rumo que o mercado precisa. Tá? Então, essa aproximação, e foi uma política pública, isso é importante. A política pública, ela nem sempre ela é governamental, como o Gadelha bem falou, mas uma vontade que o Brasil tenha de se alinhar com várias entidades, com vários atores, para conseguir seguir essa rota. Bom, então, para a gente projetar para o mundo é uma coisa muito interessante, e fabricar para muitos é uma coisa muito interessante, nesses 2 passos. Pode ir. Bom, então, quando a gente está falando aí de produção de conhecimento, que é onde eu vou focar, eu queria colocar o seguinte: a formação em semicondutores e microeletrônica ela é plural. A gente tem um programa de pós-graduação em microeletrônica no país, no Rio Grande do Sul. Né? A gente tem outros quase 60, nós temos hoje 60 universidades, quase 20 programas formando pessoas em microeletrônica e semicondutores, mas é plural, você tem físicos, você tem químicos, você tem pessoal da computação, da mecânica, você tem uma diversidade de pessoas trabalhando e é caro. Assim como é caro fazer na indústria e fabricar, é caro você formar o profissional, porque o seu laboratório tem que estar alinhado. Ou você tem que ter uma parceria com a empresa muito justa para que você possa ter o laboratório para aquele seu aluno. Tá? Bom, e aí qual é o caminho que a gente viu? A gente viu o caminho de experimentar um viés, um recorte que pudesse ser uma resposta para o país assim que o Brasil acordasse para essa questão de semicondutores. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essa proposta para vocês. Quando a gente fala de graduação, a gente está falando do futuro do presente. Esse cara vai se formar, essa menina vai se formar e ela vai para o mercado. E é interessante que na graduação ela tenha um perfil inovador, para que ela possa pensar em startups, mas que ela possa também pensar de forma diferente quando ela estiver na indústria. É importante que uma ICT tenha pessoas com perfil inovador, pessoas que busquem mercados. É importante para uma empresa que isso aconteça. E, além disso, é importante que a gente vá lá nos anos iniciais e que a gente faça uma reserva de talentos para o futuro. Então, é importante que a gente vá no ensino médio, que a gente vá no Fundamental 2, no Fundamental 1, e atualize, e mostre o que é inteligência artificial, o que é robótica, o que é microeletrônico, o que é semicondutores, o que é TICs para essa criança e para esse professor. Porque se ele estiver formando em enfermagem, ele precisa trabalhar com aparelhos numa UTI, que são aparelhos que exigem que a pessoa conheça a tecnologia. Se ele vai comprar um notebook, ele precisa saber. Então, a gente tem aí na reserva de talentos para o futuro um gap muito importante da gente olhar para esse recorte, para esse viés. Pode mudar. E outra coisa, nessa atração e retenção de capital intelectual, é incluir mulheres. Hoje, em semicondutores, nós somos menos de 2% de profissionais.
o número é muito pequeno. E é pequeno por quê? Porque muitas de nós não sabem que existe. Né? E porque os lugares onde estão formando em microeletrônica ainda são lugares especialmente produzidos perto de faculdades, de universidades, onde a gente está formando muitos meninos. Tá? E eu acho importante também, só voltando um pouquinho, que a gente leve a inovação desde os primeiros anos escolares. Isso é importante. A nossa criança, o nosso adolescente, o nosso graduando, ele tem que pensar de forma inovadora. Ele tem que ter uma comunicação efetiva. Hoje, ele tem que entender o que é o mercado global de chips, o que é IA, enfim. Essa cultura a gente precisa levar para dentro das escolas. Bom, qual que é o cenário e contexto? Vou pôr a tragédia agora. Qual foi a tragédia? Né? Nessa parte da pós-graduação, a gente perdeu o PNM, né, que era um projeto muito importante, que trazia bolsas, que trazia refrigério para as universidades, para a infraestrutura, que eu falei para vocês que é cara. Então, a gente teve esse problema ali. Depois, quando a gente tinha os graduados, a gente perdeu o CI Brasil. Já estamos retomando, mas perdemos, ficamos com esse gap. Perdemos pessoas ali, os graduados, para o exterior, inclusive muitos em home office. A pessoa está trabalhando no exterior, mas está no Brasil, não quer sair daqui, mas a oportunidade salarial é muito melhor. E a gente teve um atraso nessa coisa de olhar para o ensino fundamental 1 e 2 e no ensino médio. Quando a gente olhar para a graduação, a gente vai ver que a evasão é de 40% a 50%. Então, a gente vamos atrair para TICS, vamos atrair. Quando chega lá, não fica. A gente perde 60% dos nossos engenheiros. Isso é perda. Isso é perda na balança comercial. A gente perder talento dentro da universidade é uma perda significativa. Tá? Mulheres, como eu falei, em TICS é menos de 5%, em microeletrônica menos de 2%. E a gente ficou com os nossos laboratórios sem licença de projeto de software por algum tempo, e a gente ficou com uma academia muito distante do mercado. Vamos lá. E se a gente olhar para uma formação hoje, né, se você, hoje, em 2024, você tem uma criança com 10 anos, que está no ensino fundamental 1, e se seu plano é de 10 anos, se o nosso plano como país é de 10 anos, quando ele tiver 20 anos, ele está dentro da graduação. O que tem lá para ele? O que vai ter lá para ele daqui a 10 anos? Isso é muito importante. A gente vai ter laboratório com estrutura, não é? Cadê ele? A gente vai ter a experiência, a gente vai estar próximo do mercado. O que essa criança, hoje com 10 anos, que ela vai encontrar lá em 2033? Taiwan fez de 2011 a 2015. Então, a gente tem 10 anos que Taiwan terminou o grande boom que eles fizeram de formação, e esse pode ser um grande momento para a gente pensar nisso. E se a gente olhar agora em 2024, se você pegar uma criança, um adolescente de 15 anos, lá no médio, terminando o médio, em 2027, ele vai estar, aliás, começando o médio, em 2027 ele vai estar entrando na universidade, e em 2031 ele pode ser um aluno de mestrado, doutorado, ou estar na indústria. Então, hoje, se você olhar para um adolescente, ele é a reserva de talento que a gente tem para o futuro. Ele é o investimento. E se ele não chegar na graduação com o mínimo de conhecimento sobre tecnologia, ele vai embora. Porque o nosso problema não é mais atrair, o nosso problema é reter. E a gente só vai reter se essa criança, esse adolescente, ele chegar na universidade conhecendo tecnologia, sabendo quem ele é, tendo essa autoestima tecnológica. Pode mudar. Bom, eu queria dar alguns exemplos para vocês, então, de coisas que o MCTI fez, investiu, e muitas empresas que estão aqui investem num projeto de futuro para ver se vai dar certo. Esse é um projeto que nós temos. O ManaBR é um projeto CNPq para levar um projeto de ensinar tecnologia desde os primeiros anos escolares para o Brasil todo. Esse projeto está em 15 estados, especialmente, quase que exclusivamente, em cidades pequenas. Né? Então, Cabrobó, Arco Verde, Daniel está aí, nosso residente de Arco Verde, Petrolândia. Nós estamos em cidades pequenas, Cianorte, né? Então, a gente está ali fomentando, trazendo, ensinando tecnologia
microeletrônica, semicondutores, IA, eletrônica para essas crianças que vão ser engenheiros, advogados, enfermeiros, muito melhor posicionados no mercado e com uma cultura digital muito importante para o país, formadores de opinião para que a gente tenha uma política pública nacional para investir em semicondutores. Porque essas crianças vão formar opinião e vão estar conosco nessa pressão para que a gente tenha uma política como país. Tá? É também uma residência, nós temos também uma residência em que a gente forma professores, 68 professores de cidades pequenas, como o Daniel, que está aqui, eles fazem formação, eles recebem kits de eletrônica, eles recebem kits de IA para fazer o seu trabalho na escola, para formar outros professores. E a gente tem também um projeto, uma iniciativa da Fundação Araucária para a gente fazer isso. Então, nessa foto aí, só queria mostrar para vocês o último encontro do Maná, em que a gente tem professores de escolas públicas, empresários. A gente tem nessa foto estudantes de escolas públicas, professores universitários, mestrandos, doutorandos, estudantes de graduação, todo mundo junto durante 3 dias, dentro de um auditório no Museu Oscar Niemeyer, trabalhando projetos para o futuro do país. Projetos como? Então, vocês estão vendo aí um kit à direita, onde a gente tem uma caneca com terra e um componente de eletrônica que está fazendo ali o sensoriamento de umidade e que está dizendo se está bem regado ou não aquela plantinha. Também tem IA, porque se você conversar com a plantinha, ela vai ficar feliz. E você vai mandar isso para um aplicativo. Então, esse adolescente, ele tem a parte lúdica. Essa criança, ele tem essa parte e ele pode fazer uma horta inteligente a qualquer momento, ele pode fazer um sistema de IoT a qualquer momento. E ali ele aprendeu aplicativo, eletrônica, IA, num contexto simples, de um projeto simples, feito de uma maneira simples. Tá? Recebeu lá, né, Daniel, o kit já? Vamos. E assim nós distribuímos 1000 kits no país para diversas tecnologias. Vocês estão vendo ali as tecnologias em que nós trabalhamos e temos kits já nas escolas públicas. As pessoas com as quais nós trabalhamos não são só alunos de escolas públicas, nós temos o exemplo do próprio Daniel aqui, a gente tem tribos indígenas, altas habilidades, penitenciárias, assentados, né? A gente tem professores da educação básica, a gente tem professores universitários do secretariado executivo, da agronomia, que querem aprender, estão ali dentro do nosso sistema. E a gente trabalha em lugares exponenciais. Nós vamos desde a praia, a gente fez a praia de Caiobá durante o mês de janeiro inteirinho, ensinando eletrônica, museus penitenciários e feiras agropecuárias. E eu até aproveito para agradecer a Abseme, Chipos, Eldorado, que estão aqui e que ajudam a gente todo ano a fazer esse tipo de evento, né? Pode mudar, Henrique. Agora, eu queria só constatar essa questão da evasão escolar. Esse é uma tabela bem interessante que o Lucas, do CGE, me apresentou. E a gente tem ali a quantidade de matrículas. Vamos pegar o último ano, ali, que é 2022. A gente tem 2 milhões de vagas na área de TICs. A gente tem 594 mil matriculados e a gente está formando 61 mil. Se você olhar, o número de instituições, o número de vagas cresce, tudo cresce, mas o concluinte não forma. Então, eu acho que passa, né, Gadelha, Henrique, por um projeto de nação que envolve outros ministérios. Né? Isso é dinheiro, né? Isso é talento, isso é futuro que a gente não está colocando aí na mesa. Tá? Pode. Bom, então, nessas tarefas, além desses projetos que a gente está indo para escolas públicas, para o interior do país, formando professores, nós também fizemos a nossa tarefa como SB Micro, lançando o EPCI, que é um projeto de apoio para circuitos integrados. Né? A gente teve todo o apoio do Ministério para isso, do CNPq. E nós, então, conduzimos todas as universidades que queriam ter licenças para projetos. Nós falamos assim, nós não dá licença para todo mundo. O que a gente imaginou? 10 universidades, 20. Hoje nós temos 60 universidades. Isso é forte. Nós temos uma área de pesquisa que parece que não existe no Brasil, mas com 60 universidades trabalhando duramente nesse projeto de país. Pode mudar.
A gente também tem um projeto do APCI Jovem, em que a gente faz o treinamento deles online com ferramentas. Isso a gente tem o apoio da Cadence, então ele aprende a fazer projetos, tem aulas, tem uma academia inteira, que é a parte que a gente oferece aos estudantes de graduação. E também a gente tem uma parceria com o Eldorado, onde a gente colocou 100 bolsas de iniciação científica dentro das graduações e faltou bolsas. Isso significa que a gente tem talentos querendo fazer. A gente tem uma aproximação da universidade com as ICTs, com as empresas. Então, acho que falta agora a gente colocar robustez nesse viés que a gente está vendo que está dando certo. A gente precisa investir mais, colocar mais força nisso, para a gente conseguir crescer ainda mais. Bom, esse projeto de licenças, então, só para vocês conhecerem o mapa, a gente conseguiu oferecer licenças para essas universidades, fazer prototipação. O que é prototipação, gente? Quando você projeta um chip, você precisa ter o protótipo e precisa testar, porque fazer um chip corretamente, sem erros, já é difícil. Agora, quando você faz você vai replicar milhões, quase 1 quintilhão de unidades. Então, você precisa fazer a coisa corretamente. Então, essa coisa da prototipação é cara para a universidade, é complexa. Então, a gente, como SB Micro, com apoio do CNPq e do Ministério, a gente conseguiu fazer essa prototipação. E eu queria falar um pouquinho, vou mostrar mais à frente, pode ir, sobre a internacionalização. Onde que está a microeletrônica? Estou fechando. A microeletrônica está em mais de 50 universidades, a lista está aí, pode ir. Esses são os chips que a gente prototipou, né? Então, por exemplo, a gente fez lá uma tomografia de impedância elétrica para ventilação mecânica, só para vocês entenderem para onde a gente está usando esses chips, pode seguir. O Brasil mandou vários pesquisadores para o mundo todo, foram super bem recebidos. Esses são os países onde a gente mais enviou pesquisadores: Peru, Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Cuba. Pode mudar. Essa é a lista dos mais de 100 pesquisadores estrangeiros com os quais nós, brasileiros, temos cooperação. Então, nós estamos formando pessoas que não estão devendo nada em lugar nenhum, com excelência, e em cooperação com laboratórios no mundo todo. Pode mudar. São mais de 100. Pode mudar. No APCI Jovem, com o Eldorado, então, a gente fez 100 universitários, 53 orientadores e 26 universidades. Pode mudar. Acho que acabou. Esse mapa mostra a distribuição do APCI Jovem, e eu coloquei ali um gráfico de meninas e meninos, depois para a gente dar uma olhada nesses números. E a ideia, então, para esse desenvolvimento industrial para semicondutores é buscar mercados, identificar oportunidades, articular respostas para empresas e universidades, produzir conhecimento e ter foco em formação e capacitação de talentos. Acho que essa é a última. Enfim, terminando, o resumo é políticas públicas, talentos com perfil inovador e projetar para o mundo e fabricar, quando der, para muitos. Obrigada. Muito bem, doutora Linier.